Mas uma das coisas que eu pensava lá no começo, e eu tenho bastante curiosidade de saber o que vocês pensam, porque eu acho que nas duas, três primeiras semanas me veio à cabeça, assim, à medida que eu ia acompanhando os noticiários e vendo os movimentos no mundo, me vinha na cabeça o livro 1984, Uhum, em que eu vejo que o cenário está perfeito, as pessoas estão uhum. fragilizadas, as pessoas precisam de segurança e querem essa segurança, e a gente hoje tem tecnologia suficiente para no mundo inteiro se ter um controle social e individual muito amplo. A gente já vê na China esse tipo de coisa, né? No teu aplicativo tu já consegue ver quem é que está contaminado, qual é a zona de perigo, qual é a zona mais segura. Só que tem muito mais do que só isso, né? Tem um total acesso à nossa privacidade, que aí a gente poderia entrar num outro tema, até que ponto a gente tem privacidade hoje em dia com a internet e tal. Mas eu acho que a gente tende também a caminhar para isso, né? Numa ideia de sociedade de maior controle social. Não sei o que vocês pensam. E aí, Eu Nath? acho que inevitavelmente vai acontecer, e eu acho que inevitavelmente o mundo se transforma, independente do nosso esforço. No século XIX, a sociedade industrial apresentava uma realidade completamente diferente para o mundo, né? Na Primeira Guerra isso já se transformou bastante, na Segunda ainda mais. Entre as duas, na quebra da Bolsa de 29 de Nova York, que o mundo inteiro entrou nessa crise, o mundo se transformou. Então, em cada grande crise, a gente se transforma inevitavelmente. A Uhum. gente tem que se transformar para sobreviver. Então, uma das transformações que eu acho que vai caminhar é essa que o Antônio realmente está dizendo. A gente vai ficar cada vez mais controlável, e controle, para muitos, significa conforto. Uhum. Eu sou mais controlado, mas eu tenho aqui o aplicativo que me entrega com o drone, aqui a minha pizza quente à noite, não preciso nem sair, que beleza, que maravilha, tenho minha tecnologia, a gente está vendo os satélites da Starlink sobrevoando o céu, aquele trenzinho que o pessoal fala que é disco voador, é uma rede de satélites para poder conectar o mundo inteiro, é uma Uhum. tecnologia cada vez mais forte e mais presente no dia a dia da gente, o que é conforto em princípio. Agora, não existe ainda essa mente ou essas grandes mentes por trás desse controle. Está todo mundo querendo vender, ganhar, vender mais, entender o seu consumo para te oferecer o que você quer ou antecipar a sua vontade, alguma tendência. Isso vai ser cada vez mais explorado por quem tem essa informação. Também não estou dizendo que tem nenhuma conspiração nesse Uhum. sistema e nem que vai ter, Uhum. mas a sociedade está caminhando para isso com a nossa conivência e com a nossa satisfação, em parte. Uhum. Agora, será que depois de um certo tempo, isso acontecendo cada vez mais, a gente não vai ficar cada vez mais atrofiado intelectualmente? Porque eu não preciso mais buscar nada de informação em absoluto. Eu tenho tudo que me chega, tudo que me fornecem, tudo que me dizem, e eu conheço tudo porque eu acesso qualquer informação como eu quiser. O que você acha? Você falou das crises que modificam, né? A própria crise de 11 de setembro do World Trade Center foi uma das grandes crises que geraram esse controle e a adesão nossa, em nome da segurança, em nome do conforto, ao controle. Esse é um movimento que já vem acontecendo no mundo e as pessoas não percebem, porque ele é lento e ele é gradual. Eventualmente, alguns eventos Uhum, como o World Trade Center, e aí eu não estou entrando em nenhuma teoria de especulação, né? Para mim tudo é possível, mas Uhum. trabalhar em sem teorias dúvida. conspiratórias eu acho que vai levando a mais paranoias ainda. De qualquer maneira, é inegável que houve um enriquecimento louco depois do 11 de setembro da indústria armamentista. Isso justificou a invasão do Iraque, a aviação mudou completamente. Tem muitos setores e bancos, especialmente, ganham muito dinheiro em cima disso. Agora, o medo das pessoas, isso é uma coisa que há muito tempo eu tenho batido e a gente não percebe. Você falou no começo, né, sobre o consumo ser algo natural nosso. E ele, super valorizado, se transforma no consumismo. Toda armadilha, de alguma maneira, que os sistemas, né, sejam eles quais forem, nos capturam, são armadilhas a partir de pontos que já existem na gente. Isso não é criado. Então, como o consumismo é uma derivação supervalorizada do consumo, o medo também é um objeto natural, né, dos bichos que nós somos. E saudável. Eu acho que o problema não é ter medo. As pessoas têm medo.
mas a gente entra numa cultura do medo. Então você liga a televisão, é claro que a televisão perdeu muita força desde a internet, uns anos para cá, mas ainda hoje, você liga no noticiário de televisão, é medo, 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 medo. Aí o cara fica sem ar, né? Termina aquele noticiário, ele fala, vamos agora a um break comercial, a gente volta daqui a pouco. Aí entra o cara com a voz, você vai ser feliz, Seguros Bradesco, o Itaú ama você, e aí vai, né? O momento de paz, de criatividade, de bom humor, né? De música legal, de gente bonita, não é o noticiário, é o break comercial. Então, essa cultura do medo, ela está sendo instalada na gente silenciosamente e há muito tempo. Aí você junta alguns fatores, por exemplo, outra coisa que eu tenho falado há muito tempo é a coisa da deseducação no Brasil como um método. Se não me engano, foi Darcy Ribeiro que falava isso também, que era um método. A falta de investimento, não na construção de escolas, como os governantes gostam de falar, construir 500 mil escolas, mas na educação, né? No conhecimento, no pensamento crítico. No método de ensino, sim. No método de ensino. Na época do regime militar, da ditadura, a filosofia foi abolida das universidades. E aí, naquele tempo, para que se mantivesse a cadeira de filosofia nas universidades, porque aquilo era considerado um negócio inútil, né, como voltou agora também, a ciência é inútil, cultura é inútil, então se negociou que a filosofia passaria a ser o estudo da vida dos filósofos. Mas estudar a vida dos filósofos, e as citações e o pensamento só pode ser interessante, mas isso não me estimula a pensar. Eu penso a partir do pensamento do outro. Na minha opinião, deixa de ser filosofia e formam-se bacharéis em filosofia, enfim, professores, que é outra coisa. Claro. O pensamento crítico não é interessante para os sistemas herméticos, fechados. Então isso também já vai instalando na gente, ou diminuindo na gente, a capacidade crítica de perceber essa adesão ao medo, adesão ao consumismo, está tudo caminhando junto. Por exemplo, as religiões que mais crescem, né? Especialmente a neopentecostal, que tem tanta força no Brasil hoje. Como é que eu vi isso acontecer? Né? Lá atrás, na minha primeira rádio, o Nath também acompanhou parte disso, assim, como esse movimento foi crescendo, 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 com esse apelo muito conectado ao apelo do consumismo, do você pode, num povo que, por sua vez, é desassistido, é sofredor, é pobre, ninguém ajuda. Então, você vai compondo um cenário que não tem necessidade de criar, por exemplo, uma pandemia, né, como alguns pensamentos mais conspiratórios fazem, para que então a gente fique com medo. Nós já estamos assim. Agora, um evento dessa proporção, né, e aí eu acho que tem que enxergar sobre alguns aspectos. Primeiro, existe o aspecto da gravidade, da crise sanitária, da crise financeira, da pandemia e de tudo isso que isso deriva. Mas também existe o espetáculo, também existe a valorização midiática. Por isso eu sempre peço para as pessoas que me ouvem na rádio assim, você não precisa ficar o dia inteiro olhando na televisão, morreram hoje 800 pessoas, vamos lá entrevistar o filho de quem morreu, veja o choro da mãe. Não tem porquê. A exploração política, e isso eu acho que não preciso nem exemplificar, a gente vê em qualquer lado que você olha, você está vendo a exploração política dessa história, o que vai de outra maneira, alimentando ainda mais o ceticismo, que já está presente nas pessoas, que empurram as pessoas para acreditar em teorias conspiratórias. Então isso é para derrubar o político, é mentira, vacinar e voltar tudo ao normal. Vai gerando uma confusão alimentada por esse cenário que eu estou descrevendo aqui, de falta de educação, de falta de informação, de adesão ao consumo e de muito medo, né? Presente como cultura. Os posicionamentos hoje, repara, das pessoas, sempre beligerantes, sempre briguentos, sempre polarizados, são posicionamentos de medo, né? Então, uma sociedade com medo, como ela disse, é uma sociedade que vai, pelo amor de Deus, agradecer, né? Quando alguém forte, um sistema forte, um político forte, um personagem forte, uma tecnologia forte, vier para nos salvar. Não é à toa que no mundo, políticos com a imagem de políticos fortes, cala a boca, são políticos que ganham a adesão e a popularidade, porque o povo está buscando isso, mas o povo ao longo do tempo está sendo preparado para que seja assim.